Alô, Alvinegro Praiano, SFC Raiz mais uma vez nativa para falar sobre o nosso Peixão Maravilha. Como sempre, agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Se estás vendo pela primeira vez e ainda não é membro, dê essa força também. Acione o botão de inscrito e também as notificações para os futuros vídeos e análises próximas, ok? Vídeo para falar da vitória peixeira por 4-2 diante do Sport Recife na Vila Belmiro. Resultado que coloca aí provisoriamente o Santos na borda do G4, pelo menos aí até a partida aí do São Paulo com o Bahia, na quinta colocação, quase beirando aí o G4, finalmente chegando aos 37 pontos no Campeonato Brasileiro, o início de sequência de partidas que teremos na Vila Belmiro, tanto pela Libertadores quanto no Brasileiro também, que vai ser adiante o Palmeiras, adversário direto aí nessa briga pela colocação do G4 também, que venceu agora há pouco também o Atlético Paranaense. Santos hoje, vitória que valeu pelo menos até num determinado momento da partida em que o Santos realmente jogou de verdade, foi nos minutos da primeira metade do segundo tempo, porque fora isso, contando os 90 minutos, dá para se tomar muitas lições aí para que não aconteçam na próxima partida diante do LDU, já na terça-feira, de volta pela Libertadores contra a equipe equatoriana. Jogo aí que o Santos começou com a formação da zaga, a mesma da partida anterior do jogo de ida, da Liberta, com Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. No meio do campo entraram sempre um bem amado Jobson, acompanhando o Diego Pituca, que foi o único que jogou na partida no meio da semana, com a entrada do Lucas Lourenço aí pela primeira vez entrando como jogador titular numa partida, aí como meia armador. E no ataque, aí quem foi, digamos, aí, o Lucas Braga inicialmente para substituir o Soteldo na ponta. Algo bem curioso aí que o Cuca, aliás, falando dele, ele retornando aí às suas atividades depois de se recuperar do Covid-19. Como bem falando, o Santos entrou aí na partida, ou quase não entrou, né? Porque mais em função da fraqueza do adversário, o Sport Recife, do técnico Jair Ventura, de ótimas lembranças para a nossa galera santista, né? O pessoal entra até tirar sarro dele, mas hoje o Santos jogou, pelo meu primeiro tempo praticamente não jogou, mesmo tendo feito aí a partida 2-0 nos 20 primeiros minutos iniciais da partida, onde praticamente ganhou, né? Deu sorte, né? Ganhou pelo menos o primeiro gol, um gol que foi de pênalti, aí que a bola bateu na mão do zagueiro do Sport, o Marinho fez gol de pênalti. E no segundo tempo, no segundo gol, aliás, foi uma sobra do Lucas Braga numa jogada de Bumba Boy dentro da área, porque se ele também não fizesse aquele gol, já podia rescindir o contrato e mandar ele embora já, né? Porque se não fizesse aquele gol, seria tipo o Nilson. Mas o Santos, mesmo com os 2-0, não dá para dizer que jogou, partiu para cima do adversário. Foi mais pela fraqueza mesmo do time do Sport, um time que está aí beirando quase no Z4, que há muito tempo não ganha e sequer fazia, diziam as más línguas, que fazia dificuldade até de finalizar para o gol. O Santos fez 2-0 sem fazer esforço algum, fazendo até uma analogia daqueles filmes antigos do Canal 100, né? Obras do acaso, porque os dois gols que o Santos fez foram obras do acaso. Não jogou praticamente nada nos minutos finais, iniciais, quando fez os dois gols, e menos ainda quando, né, recuou depois com o placar a seu favor e não conseguiu sustentar essa vantagem e chamou o time do Sport, né, praticamente, já achando que o resultado já estava ganho aos 30 minutos do primeiro tempo. Aí conseguiu fazer o Sport Recife, né, fazer uma equipe de Libertadores disputando aí uma finalíssima numa altitude de 2.850 metros, como na partida anterior diante da LDU. Realmente uma apatia tremenda, de dar raiva, que eu acredito que grande parte da galera santista ficou, quando, por exemplo, o Sport fez o primeiro gol na frente atravessou os três jogadores do Santos. Primeiro foi o Lucas Braga com medinho de não fazer pênalti e a dupla de zaga na sobra depois do atacante deles para fazer os 2-1. E fora isso, depois, pensando pelo menos que poderia ter alguém para chamar a atenção do time, para o time acordar, para dar uma injeção de ânimo, para pelo menos sustentar, olha, aqui estamos em casa, vamos jogar, vamos mostrar pelo menos vamos fingir pelo menos que a gente está fazendo alguma coisa, mas não. O time foi, pelo menos no primeiro tempo, um reflexo do seu Jobson, que ele fez uma falta, por exemplo, e tomou um cartão amarelo e ainda deu de sinal positivo como se estava tudo ok, tudo normal. Realmente
difícil de defender o Jobson agora, né? Porque a apatia dele chega a ser irritante, né? Em determinados momentos, né? E terminou até alguns bons momentos aí, em alguns jogos anteriores, mas dessa vez, hoje ele praticamente foi uma negação total, foi uma avenida no meio do campo. O Sport não dá para se culpar ele somente depois do gol de empate, porque os gols que surgiram e os lances que o Sport fez foram nas jogadas de linha de fundo, tanto com o seu Paré quanto o seu Felipe Jonathan, que falharam na contenção dos pontas dele e também na nossa dupla de zaga. Mais um gol de cabeça para nossa conta, né? No finzinho do primeiro tempo, uma jogada de cruzamento de longa distância fora da próximo, a meia intermediária, no meio dos dois espigões dos Felipe e Lucas Veríssimo, no meio do cara, o tal do Marquinhos, se eu não me engano o nome dele, me corrija se eu estiver errado depois. Pra corrida deles, ninguém para sobrar, né? Uma zaga, uma dupla de zaga que marca com zona é meio complicado. Infelizmente, a gente vai correr esse risco, né? Porque é uma coisa que tinha que ser corrigida aí durante o início da temporada. Mas agora, essa falha crônica aí, a gente vai ter que conviver com ele e esse é o problema. E o Cuca, eu já ficava com raiva do Cuca, porque não deu nem uma chamada de atenção no time, pelo menos, né, para evitar que isso acontecesse. Acho que já era favas contadas que isso iria acontecer mais uma vez, né, porque uma equipe que conseguiu, né, essa primazia de perder uma vantagem de 2-0 e não fazer praticamente nada na partida, praticamente nada. Méritos do Sport no primeiro tempo, porque o Santos não jogou nada. Não jogou nada mesmo tendo feito os 2-0. Menos ainda depois, quando daí estava com o seu placar a favor e deixou eles empatarem. E no segundo tempo, pelo menos mudou alguma coisa. O Cuca centralizou o Soteldo. Algo que o Marcelo Fernandes, no lugar dele, já tinha feito diante da LDU, que ocasionou o primeiro gol lá na partida anterior, com o Soteldo puxado para o meio, mantendo aí o Lucas Braga na ponta. Algo que eu sempre vinha falando aí nos vídeos que vocês podem me consultar aí depois, quem acompanha o meu canal. Seria muito interessante o Soteldo no meio como meio armador e funcionou muito bem. A movimentação, conforme eu já esperava, melhorou um pouquinho. E depois, né, ele que entrou no lugar do Lucas Lourenço e o seu Santo Jobson, finalmente, né, o Cuca deu aí uma chance que ele tinha, mas não, aí entrou o Sandri no lugar dele, que pelo menos ele correu, mostrou ânimo, pelo menos demonstrou mais combatividade do que o cidadão aqui, para a alegria geral, né, tomou e estava pendurado com o terceiro cartão amarelo, não vai disputar a próxima partida ante o Palmeiras. Aí sim, acho que foi o melhor momento da partida do Santos, até o gol do menino Bruno Marques, depois que o Cuca colocou ele, né, para a entrada do Caio Jorge. Aliás, ele está devendo já o Caio Jorge, né? Ele corre para lá, corre para cá, embora que, tudo bem, a bola não chega muito para ele, mas o bola aérea também nunca foi o forte do seu Caio Jorge, desde os momentos da base. E o menino Bruno Marques vem surgindo aí nessa safra meio difícil aí que nós temos aí na base. Ele é um dos poucos aí que anda ganhando destaque aí como artilheiro na categoria aí sub-20 do Santos. E o Cuca apostou nele nessa partida e teve estrela logo na sua estreia, fazendo gol no cruzamento do Marinho para a cabeçada dele, jogada aérea, dos 3-2 para o nosso Peixão. Depois disso, vimos aí quase mais da mesma coisa do primeiro tempo, claro, chamando mais uma vez o Sport para a grande partida, mas, conforme eu já tinha dito, um pouco, pelo menos, com mais cuidado, com mais zelo, pelo menos na contenção do meio do campo e nas pontas também, quando aí depois o Felipe Jonathan sentiu fisicamente para a entrada aí do Wagner, mais uma vez zagueiro, para jogar improvisado na sua lateral esquerda, e o Marinho aí para encaixar um contra-ataque, né, que mais uma vez houve um pênalti que, a meu ver, eu não sei se foi, né, foi a mesma circunstância que foi na partida da LDU, que ele tomou um rapa, e aí o Soteldo, com a camisa 10, com o nome do Maradona, fez aí o gol de pênalti, sendo mais uma aí, talvez uma alternativa para fazer gol de pênalti. Isso aí pode ser bem interessante, uma provável disputa de pênaltis na Libertadores. 4-2 para o nosso Santos, que podia ter uma vida melhor se tivesse um pouco mais de atenção, tinha a melhor necessidade de passar pelo susto que passou no primeiro tempo e que sirva de lição na próxima partida aí, que decidiremos a vaga nas quartas de final diante da equipe equatoriana da LDU de Quito, terça-feira. Um dos pontos positivos na partida, a gente ficar ligado pelo menos os 90 minutos e acabar com essa estigma de não saber sustentar certos placares, ou pelo menos aproveitar as chances que nós temos de fazer valer o nosso favoritismo em certos momentos aí que a gente pode cobrar o Santos mesmo nesses momentos, nesses
circunstâncias aí, todo mundo sabe, diante dos bastidores, dessas dificuldades que encontramos. Essa era uma partida que a gente podia ter certeza de ter ganho e se confirmou aos trancos e barrancos, mais sim. E que sirva aí que o Cuca bote aí o grupo para conversar, para acertar os erros que na próxima partida não podem ser cometidos, galera. Até mais, espero que tenham gostado dessa análise, claro que vocês gostaram da vitória. Bom fim de semana e uma próxima semana vitoriosa para nós na próxima partida. Deixe suas sugestões e críticas nas seções de comentários, se inscreva aí se você não é inscrito, dê essa força também. Santos sempre Santos, valeu!